você, na sua vida, teve que fazer muito esforço e teve pouco resultado, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final. Meu nome é Pauline, eu hoje estou trabalhando com desenho humano, sou um ser humano que está sempre buscando autoconhecimento como uma forma de melhorar esse processo enquanto estamos aqui nesse plano terreno, né, chamado vida. E hoje eu tô aqui para te explicar o que é o desenho humano, né? Esse vídeo é feito para as alunas que vão participar da Masterclass agora do dia 25, hoje, dia 20, que eu tô gravando esse vídeo, entra, né, o Ano Novo Astrológico, e eu tô aqui para comentar algumas coisas já para antecipar o que nós vamos falar na aula, né, nessa Masterclass do dia 25 de março, falando sobre esse novo ano astrológico e o que a gente pode fazer olhando, né, para essa energia e olhando para a nossa energia também. Bom, primeira coisa de tudo, o desenho humano é uma ferramenta de autoconhecimento que mistura astrologia, o I Ching, o sistema de chakras hindu, a Cabala, a árvore da vida da Cabala. Então é um combinado de várias coisas que foi canalizada por um cara chamado Alan Krakauer em 1987. Se eu não me engano, foi do dia 4 ao dia 11 de janeiro de 1987. Ele recebeu as informações do que era, né? Ele canalizou essa ferramenta de autoconhecimento que tá muito, muito, muito bombando, né? Fora do Brasil e chegando aqui agora, nesse momento, né? Deu um boom de desenho humano nesses últimos tempos e é uma ferramenta que tá super estourada lá fora, né? Europa e Estados Unidos. E o Alan Krakauer, que depois ele se renomeou chamado Ha-Uru-Hu, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ele pegou, sistematizou, né, um novo sistema de autoconhecimento chamado Human Design, que é basicamente isso aqui. Esse aqui é o meu gráfico. Então isso aqui, quando a gente olha, né, o que é o mapa astral da astrologia, é a foto dos astros do nosso nascimento. E este mapa, que também envolve a astrologia, a gente chama de gráfico de desenho humano, é um mapa da nossa energia, né, de quando a gente nasceu. Aqui nós temos uma coluna que representa, né, uma infinidade de coisas e uma outra também que é tudo do ponto de vista astrológico. Mas o que importa pra gente é entender isso aqui. Isso aqui é como a energia flui no nosso corpo. E uma das coisas que ele trouxe, né, quando a gente fala no sistemas de chakras hindu, nós temos 7 chakras, né, que é o raiz, o sacral, o plexo solar, cardíaco, laríngeo, terceiro olho e o anya. E para o Alan Krakauer, né, para o Ra, nós sofremos, né, digamos, um melhoramento, tá? Então, ao invés de ter 7 chakras como o sistema hindu, nós passamos, né, nessa evolução a ter 9 chakras. Então, para ele, o plexo solar se dividiu em 2, sendo o chakra emocional, ele não chama de chakra, ele chama de centro energético. E cada centro energético significa uma coisa. Então, o plexo solar se dividiu em 2 e o cardíaco também se dividiu em 2, tá? E o que é importante? Isso aqui é o mapa de como a energia circula no nosso corpo. Então, eu sou geradora e nós temos 5 tipos energéticos diferentes. Cada um desses tipos energéticos vai viver a vida de uma forma. Então, eu como geradora, não posso querer que uma projetora tenha o mesmo ritmo de trabalho que eu tenho. Por quê? Porque eu tenho um centro motor definido, que é basicamente o quê, tá? Esse chakra que é o meu, que é o sacral, ele é um centro motor. Todos os chakras aqui de baixo, eles são centros motores. Então, nós temos, né, os manifestadores, os geradores manifestantes, que são um híbrido desses dois, né, o gerador puro e o gerador manifestante. Depois temos os projetores e os refletores. Então, os geradores e geradores manifestantes, eles representam 70% da população. Nós somos as pessoas que constroem o mundo. Os manifestadores são aqueles que têm as ideias, eles têm aquele poder,
né, a chama, né? Quando a gente pensa em manifestador, a gente está falando de pessoas como Steve Jobs, que tem ideias que revolucionam 6 mercados diferentes, né? Então ele tem aquele fogo, aquela ignição, e ele tem a ideia, ele olha para um lado que ninguém está olhando. Os geradores vão lá construir a visão dos manifestadores. Então nós temos uma força de trabalho muito grande, por quê? Porque temos um centro motor chamado sacral, que nos dá energia. Então está muito ligado à criatividade, ao poder, né, de inventar e construir coisas, né, que até anteriormente, né, não existia, que daí são os manifestadores que iniciam esse processo. O gerador constrói. O gerador manifestante, ele é um híbrido, né, então ele vai ser uma pessoa também muito criativa e vai ter uma facilidade de atalhar. Então, o que acontece? Cada um desses tipos, né, assim como os projetores também são os analíticos e os refletores são os reflexos. Eles vão refletir, né? Então, eu vou explicar isso lá, né, na nossa aula. Hoje é só um apanhado, né? E como nós temos, né, os 5 tipos energéticos diferentes, cada um vai trabalhar de uma forma, cada um vai ter um tipo de energia. Exemplo, eu sou geradora pura, a minha mãe é projetora, então eu nunca entendi por que nós não tínhamos o mesmo ritmo de trabalho. E eu queria que ela fosse que nem eu, que ela fosse de fazer, né, enfim, e ela não é. Então a projetora, ela tem um ritmo diferente, ela faz pouco, mas quando ela faz, ela é extremamente assertiva. O refletor, ele tá aqui para analisar o que todo mundo tá fazendo, para olhar, para refletir. Ele é como se fosse um espelho, tá? Então, é isso que é importante a gente ter em mente. Cada tipo energético vai funcionar de uma forma. Então, a energia, ela só quer fluir. Quando nós estamos alinhados, a gente tem, né, o manifestador, ele tem paz, o gerador, ele vai encontrar satisfação, prazer naquilo que ele está fazendo, o gerador manifestante também, né, o refletor, o projetor vai ter o sucesso, né, vai se sentir bem sucedido, né, e o refletor surpreendido, para ele vai ser uma sensação de, nossa, que legal, né, ser surpreendido, uma surpresa. Cada tipo vai funcionar de uma forma. E a tendência do mundo de hoje é que todos nós hajamos e sejamos como os geradores. Sangue, suor e lágrimas, faça enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem e tenha um burnout aos 40 anos ou, né, enfim, fique doente por causa de trabalho. Então, dentro da aula da Masterclass, nós vamos falar exatamente sobre isso. O quanto que o condicionamento, que é o quê? Um comportamento que nós aprendemos. Exemplo, tá? Uma das coisas que acontece muito, vou dar um exemplo bem básico, até porque tem muitas geradoras manifestantes nesse primeiro grupo. Um condicionamento que as geradoras manifestantes recebem é justamente o quê? As geradoras manifestantes nasceram para ser multipotenciais. Elas têm múltiplos interesses e tá tudo bem. E aí a sociedade diz que tu tem que fazer uma única coisa. Isso é um condicionamento. Então, dentro do processo, nós temos que desaprender os condicionamentos que a gente aprendeu. Ou, vamos supor, sou uma geradora, tá? Que é meu caso, geradora pura. O meu valor, eu só consigo sentir que eu tenho valor quando eu estou fazendo coisas pelos outros. Isso é um condicionamento. E aí, por isso que eu não consigo fazer pra mim. Por quê? Porque a minha identidade tá baseada no que eu estou fazendo pelo outro, né? A projetora, às vezes, ela dá, né, um exemplo também. A projetora, ela precisa aguardar os convites, tá? Que isso é uma das formas, depois a gente vai entender o que é, como que a nossa intuição fala com a gente, mas basicamente, que é a nossa autoridade, tá? A projetora, ela aguarda, o negócio dela é aguardar os convites, tá? E aí ela fala sem ser, ela dá ali a opinião dela sem que a pessoa tenha perguntado. Ela começa a se amargurar, né? O desalinhamento da projetora é a amargura, a ficar rabugenta, reclamona. Então, tudo isso
conforme a gente vai estudando, vai entendendo, né, o nosso mecanismo de funcionamento, né, de cada tipo energético, a gente consegue entender que, primeiro, né, a primeira coisa, que é algo que todo mundo, né, basicamente traz para mim, meu Deus, eu tenho isso em mim, às vezes tenho medo de colocar isso para fora, ou eu trabalhei errado a minha vida toda, que é um sentimento que eu carrego. Eu sempre trabalhei errado, sempre trabalhei demais, nunca descansei. Então, hoje, né, a gente tem que aprender a fazer as coisas de uma forma, de um lugar de muito mais leveza, que o desenho humano basicamente é uma reconexão com o feminino, que é o quê? A fluidez, né, a aprender o esperar, o descansar, as pausas, a criatividade, tudo isso é reconexão com o nosso feminino. Então essa aula, né, esse vídeo é bem introdutório daquilo que a gente vai tratar na aula, porque na aula nós vamos falar sobre os tipos energéticos, a estratégia, que é como tomar as melhores decisões, né, o que faz, né, responder à vida, informar, aguardar os convites, né, enfim, aguardar um ciclo lunar. Cada um tem uma forma. E a nossa autoridade, que é como a nossa intuição fala com a gente, tá? E a intuição não fala para todos da mesma forma. Eu, como geradora, tenho um motor sacral, então o meu sacral vai estar aqui no aqui e agora. Eu ficar projetando muitos sonhos para o futuro não vai funcionar. Por quê? Porque o gerador vive no agora. O refletor, ele já está num outro ritmo. Projetor, né? As geradoras manifestantes também tem, né, uma coisa assim. Mas enfim, é isso que eu quero trazer nesse vídeo rápido, sintético, de um assunto que é extremamente profundo, mas que, assim, eu nunca tinha encontrado uma ferramenta de autoconhecimento tão poderosa. Então, eu te vejo na aula do dia 25 e espero que você goste. E não se esquece de, se não mandou, né, os dados, pra gente gerar o teu mapa e interpretar ele na Masterclass Desenho Humano para Negócios.